todos. Hoje, né, a gente está aqui idealizando o nosso primeiro Congresso Catarinense de Responsabilidade Civil, em parceria com o IBERC, e tenho a honra de estar aqui podendo entrevistar o professor José Luiz de Moura Faleiros Júnior, né? Professor José Luiz de Moura Faleiros Júnior, professor Faleiros, que é, além de professor advogado, doutor em Direito Civil pela USP, doutor em Direito, Tecnologia e Inovação pela UFMG, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, né, está realizando estágio pós-doutoral na URGS. Professor Faleiros, amigo querido, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Estimada Sabrina, que honra! Vir a Florianópolis é sempre motivo de muita alegria, principalmente para encontrar amigos e amigas que quero tão bem, e é o caso. Esse bate-papo, sem dúvida alguma, é para mim uma honra e eu fico muito feliz por perceber que essa parceria entre o IBERC, nosso IBERC, e a OAB de Santa Catarina, seccional absolutamente reconhecida e destacada no cenário nacional, é uma parceria que será duradoura, não tenho dúvidas disso. E que oportunidade única poder bater um papo sobre temas que nos interessam tanto, né? Pois são áreas afins, tanto as tuas Exatamente. pesquisas quanto as minhas, o que realmente me deixa ainda mais à vontade e feliz para esse momento. Muito obrigado pelo convite e pela generosidade da apresentação. Muito obrigada, professor. Sempre bom recebê-lo aqui. Acho que é a primeira vez aqui na OAB, não é? É a primeira vez, Ah, de legal. muitas. De muitas, com certeza. A gente vai manter essa parceria. Acho que esse espaço que a gente está tendo hoje com o IBERC aqui é muito importante para nós. Tenho certeza aí que depender da nossa comissão, né? Comissão de Contratos e Responsabilidade Civil, junto com o professor Guilherme, Heineken e a Clarissa Medeiros, tenho certeza que nós vamos expandir isso para os próximos anos. Gostaria também de agradecer, né, esse espaço hoje ao presidente da OAB, né, o doutor Juliano Mandelli, e também ao professor Pedro Miranda, né, o doutor Pedro Miranda, que é presidente da CAASC. Sem eles, com certeza, a gente não estaria tendo esse espaço de fala aqui. Bom, professor Faleiros, eu aqui, né, sei que já conversamos em outras oportunidades, não aqui num podcast, né, mas só para todos aqui se situarem, o professor Faleiros, ele escreve bastante, né, na área de bens digitais, inteligência artificial, né, enriquecimento sem causa, responsabilidade civil. E hoje, na palestra, né, salvo engano, a sua temática é o enriquecimento sem causa e sua aplicação aos bens digitais, seria isso, né? Temática também que foi objeto de um dos seus últimos livros, né? Fruto de uma das suas recentes teses de doutoramento. E com base nisso, eu preparei algumas perguntinhas aqui para ti, para a gente discutir um pouquinho. Vamos lá? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber, eu acho que também não só para quem nos ouve, mas também assim como para a gente levar para a graduação, né? Eu acho que é um tema muito interessante. Eu acho que o pessoal, principalmente da UFSC, né, que queira nos acompanhar aqui, o que são bens digitais? Excelente pergunta. Sabrina, durante muitos anos, já lidávamos com os chamados bens digitais sem que soubéssemos nomeá-los. Eu me lembro bem, o ano era 2017, quando o nosso colega e amigo do IBERC, o professor Bruno Zampier, defendeu a sua dissertação de mestrado na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e publicou como livro o excelente trabalho intitulado Bens Digitais. Ele foi o primeiro aqui no Brasil a tocar nesse ponto que já interessava a doutrina estrangeira, mas ainda perturbava por uma falta de clareza classificatória. Não se sabia distinguir o que efetivamente ostentava patrimonialidade e o que não, para que se pudesse traçar uma distinção, inclusive para indicar a aptidão de certos conjuntos de dados à sucessão para a composição de um espólio. Nem tudo é herdável. E dos bens digitais advém inclusive a discussão sobre a famosa herança digital. Mas
o professor Bruno trouxe a discussão num primeiro momento. E isso se tornou muito mais complexo na medida em que passamos a perceber que hoje, sejamos francos, Sabrina, é impossível viver desconectado. Nós podemos tentar, eu até acho que algumas pessoas se esforçam para isso, talvez queiram se tornar, sei lá, uns ermitões que vão para o meio do mato, sem o celular, sem internet e tal. É possível, tecnicamente é possível, mas acho que não é viável. Estar desconectado hoje significa ter menos condições de acesso até mesmo a serviços públicos. Nós estamos digitalizados, inclusive, frente ao Estado. E por essa razão, tudo relacionado às nossas vidas, de certo modo, se projeta na internet. Dados são a emanação até mesmo da personalidade humana. E por essa razão, quando se trabalha com patrimonialidade, é fácil. Se falássemos exemplificativamente sobre milhas aéreas, criptoativos como o Bitcoin, sistemas de cashback, todos estamos familiarizados com esses conceitos. E não há dúvidas de que conseguimos medir, em termos monetários, quanto valem as milhas aéreas, quanto vale o Bitcoin, quanto vale o sistema de cashback. A patrimonialidade é clara. E por isso podemos descrever tais exemplos como bens digitais. O problema surge naquele momento em que passamos a perceber que dados sobre nós mesmos são projetados na internet e geram estratificações perfilizáveis. A própria personalidade, segregada numa lógica de corpus e ânima, passa a permitir a estratificação projetada da tutela da personalidade. Como já disse o saudoso professor Stefano Rodotà, querido professor italiano, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, que nos deixou há alguns anos, seria uma espécie de corpo eletrônico, projeções da personalidade tuteláveis como tal, de forma extracorpórea. Isso abriu um debate muito curioso que a doutrina, inclusive o professor Bruno Zampier, passou a discutir se deveria ter uma nomenclatura própria. Bens digitais existenciais foi uma primeira sugestão, naquele momento incipiente da discussão doutrinária. Avançamos e se passou a descrever tais emanações como situações jurídicas existenciais, que é muito mais técnico, muito mais adequado, porque a personalidade projetada não se herda. E quando se pensa, imaginem só, vocês que nos ouvem, em um perfil de rede social, em fotografias armazenadas em um sistema de nuvem, de armazenamento em nuvem, ou mesmo quando se pensa em uma situação diferente em que a honra possa ser objeto de tutela na internet. Estas são situações claras em que os direitos da personalidade podem ser afetados, não como bens, pois a palavra indicaria essa conexão ao direito de propriedade e à intrínseca patrimonialidade, mas como situações jurídicas passíveis de tutela pelos direitos da personalidade. E daí vem a necessidade da distinção, Sabrina, que começa muito difícil, avança, evolui muito bem e cria essa clivagem entre bens jurídicos ditos digitais, com patrimonialidade intrínseca, e situações jurídicas extrapatrimoniais, personalíssimas, tuteladas fora do escopo da patrimonialidade do direito à propriedade. Dois caminhos totalmente diferentes, mas aí surgem as dúvidas intermediárias. E eu encerro essa explicação introdutória com essa linha intermediária. Porque imagine, aquele influenciador digital que ao mesmo tempo em que projeta sua imagem, direito da personalidade, por exemplo, num canal do YouTube, num perfil do TikTok, mas ao mesmo tempo em que tem a tutela da sua imagem protegida como tal, também a monetiza, pois recebe pagamentos das plataformas na medida em que produz conteúdo. Recebe do AdSense pelo vídeo postado e pelas visualizações que coleta no YouTube. Recebe da ByteDance pelos conteúdos que publica no TikTok. É uma situação diferente porque existe um ambiente misto em que tanto a tutela da personalidade existe, quanto a tutela patrimonial dos ganhos que essa projeção da personalidade gera. E esse tipo de situação, que nós chamaremos de bem digital misto, é a mais difícil. Seja na discussão de herança digital, seja na discussão de contratos, em que se pode discutir ganhos, seja na discussão da responsabilidade civil, que se pode, inclusive, derivar para os chamados ilícitos lucrativos ou para o lucro da intervenção. Pois muitas das vezes, os ganhos é que serão objeto de controvérsias. E para fechar, pois a Comissão de Reforma do Código Civil, no PL número 4 de 2025, trata desse tema. E é um tema esparso, confesso.
que tenho admiração enorme por todos os membros, mas esse é um assunto que talvez merecesse ser melhor trabalhado. Existem definições de comissões distintas. A Comissão de Direito das Sucessões trouxe uma definição, a Comissão de Parte Geral trouxe outra definição, a Comissão de Direito Civil Digital trouxe uma terceira. Fala-se respectivamente em bens digitais, conteúdo digital e patrimônio digital, com conceitos que se interpolam e se confundem mesmo. Mas ainda vão além e trazem o conceito de hibridismo tecnológico para descrever bens digitais híbridos, como se fossem esses últimos que mencionei, os mistos. Mas hibridismo tecnológico é um conceito que, principalmente no exterior, já se consolidou há muitas décadas. Imagine uma situação como a seguinte, Sabrina. Eu preciso utilizar um gadget como um óculos de realidade virtual para acessar uma funcionalidade qualquer na internet. Ou utilizo um smartwatch para acessar alguma funcionalidade, um smart ring, algum gadget, hardware, um equipamento vestível. Nesse cenário em que o mundo real, para permitir acesso a uma funcionalidade virtual, depende do hardware, eu tenho o hibridismo digital. O bem digital híbrido é aquele em que certa funcionalidade digital, que pode ter patrimonialidade ou tutela existencial, depende de hardware. Essa é uma situação atípica e eu diria que é um quarto gênero que se poderia descrever. Definindo, portanto, bens digitais em sentido estrito, situações jurídicas existenciais, bens digitais mistos, os perfis em redes sociais, por exemplo, e bens digitais híbridos, quando se usa um gadget, um equipamento. Cada um trará uma tutela diferente. Sim. E a gente está caminhando, né? Acho que não passos largos, né? A gente está indo como formiguinha para tentar ainda conseguir definir melhor, né? Esses conceitos e trabalhar até mesmo no nosso dia a dia, né? Nos tribunais, que também a gente encontra aí algumas nuances, né, professor Faleiros? Mas o senhor falou na sua fala, muito interessante, né? Um tema que me carece muito. O senhor falou sobre os lucros ilícitos, né? O lucro da intervenção. Para mim, o lucro da intervenção, para o senhor, é lucros ilícitos, mas cada um dentro da sua concepção, né? Eh, Considerando a sua fala inicial, o senhor acredita que os bens digitais eles podem ser, então, explorados economicamente por outrem? A gente consegue caracterizar esse ilícito lucrativo nessas situações? Como que a gente consegue individualizar, realmente caracterizar, verificar essas situações hoje, né? Muito legal essa pergunta. E até me faz lembrar do precedente histórico, né, Sabrina? Que o STJ julgou anos atrás, envolvendo a exploração indevida do direito de imagem da famosíssima atriz Giovanna Antonelli. Sou um grande fã dela. E confesso que o precedente é muito curioso, porque descreveu para nós justamente essa situação, em que houve pretensão restitutória formulada pelo brilhante advogado da atriz Giovanna Antonelli, o nosso querido amigo Sérgio Sávio, do Rio de Janeiro, cumulada com duas pretensões indenizatórias. Uma delas relacionada aos danos morais que a atriz teria sofrido pela exposição indevida de sua imagem numa campanha publicitária que jamais fora autorizada por ela, em favor de uma empresa do segmento de cosméticos, do segmento farmacêutico. E, além disso, também uma pretensão de indenização por danos materiais em virtude de lucros cessantes, relativos ao cachê que ela deixou de receber por nunca ter sido contratada. E essas duas pretensões não se confundiam com a terceira, ou seja, a transposição dos lucros obtidos por esta empresa do segmento de cosméticos pela exploração indevida da imagem e que foram transpostos da esfera deste ofensor para a esfera dela como vítima. Isso trouxe à tona esse debate bastante incandescente na doutrina brasileira sobre onde se situa essa transposição lucrativa. Eu tenho uma posição diferente da tua, sei disso, mas o fato é que hoje se consolidou, principalmente na doutrina, pelo fato de ter sido aprovado no Conselho da Justiça Federal por ocasião da 8ª Jornada de Direito Civil, um enunciado bastante eloquente sobre o tema, o enunciado 620 da 8ª Jornada, que descreve que se tutela o enriquecimento injustificado a partir da figura do lucro da intervenção.
o que situaria essa pretensão chamada de restitutória no artigo 884 do Código Civil, e não nos dispositivos que versam sobre a responsabilidade civil propriamente dita, Uhum. como o 186 na parte geral e o 927 na parte especial. Todavia, pensando pragmaticamente, e pelo fato de dizer o nosso Código Civil que é subsidiária à figura do enriquecimento injustificado, é a dicção exata do dispositivo do Código Civil, artigo 886, surge um outro problema, o de que na prática, Sabrina, e aqui eu tenho que ser muito sincero, não se faz formulação de pedido carreado por pretensão restitutória no judiciário brasileiro. Os precedentes em que, de fato, os advogados têm esse cuidado de observar que houve uma lucratividade indevida, geradora de locupletamento para alguém, e que, por sua vez, expandem o pedido, que seria meramente indenizatório, contemplando danos materiais e danos morais, para acoplar um terceiro pedido de natureza restitutória, representam menos de 0,1% das ações em trâmite. O enriquecimento injustificado, ou enriquecimento sem causa, como é chamado no Código Civil, é um instituto natimorto. Ele não existiu no Código Civil de 1916, foi criado no Código Civil de 2002, tarde. É uma figura que nunca foi conhecida e utilizada. E criando essa ideia do lucro da intervenção, nós estamos contando com a sagacidade da comunidade advocatícia de pedir. Caso contrário, o juiz sempre decidirá fora dos limites do pedido. E a prática nos mostra que não funciona e não funcionará. Implementar a ideia do ilícito lucrativo também tem um aspecto consequencialista importante, que é o de proteção à vítima para a expansão dos limites da reparação integral, pois isso permite ao juiz não se ater a esse preciosismo terminológico de institutos que, na prática, vão impedi-lo de permitir a reparação integral à vítima por uma simples falta de formulação de pedido. Essa é a principal razão. É prática, é consequencialista, é observada na realidade concreta, fora dos nossos típicos ambientes acadêmicos, em que os debates são acalorados, mas que na prática não representam nada, e geram essa disparidade que, por sua vez, vale a pena para o ofensor. Para finalizar, eu ainda acredito, sim, que os bens digitais podem ser alvos muito recorrentes desse tipo de intervenção que gera o locupletamento. Se no passado, exemplos como o da atriz Giovanna Antonelli representavam justamente essa visão de que a imagem seria o melhor exemplo de uma exploração indevida, mesmo no caso da imagem, a apuração do lucro obtido dependia de perícia complexa. Quanto lucrou a empresa pelo uso da imagem da atriz? É difícil dizer. Com certeza. Hoje não mais. A exploração indevida, principalmente de conteúdo protegido por direito autoral, imagine música, imagine vídeos, extratos de seriados, de filmes, ou até mesmo os memes, que podem ser, no fim do dia, uma imagem de alguém que viralizou. Isso tudo está no YouTube. A parametrização do uso indevido se dá em tempo real e os lucros são quantificados em tempo real pelos algoritmos como Content ID. Nesse sentido, dentro de uma plataforma extrajudicial, como é o ambiente do Content ID, um litígio pode se instaurar e ser solucionado pela plataforma, com 3 opções à vítima: clamar para si os ganhos indevidos, justamente a figura do ilícito lucrativo manifestada numa plataforma de ODR, ou então o strike, que retira do ar aquele vídeo, ou até mesmo a autorização. Não me importo que estejam utilizando uma música de minha autoria, por exemplo, autorizo. Ou então dou strike, sai do ar. Ou então clamo para mim os lucros. Totais? Não. O vídeo dura 1 minuto, a música foi utilizada durante 20 segundos, 20% do AdSense daquele vídeo vem para mim automaticamente. Isso não depende mais do judiciário e não depende dessa discussão enfadonha que temos tido sobre o lucro da intervenção, ilícito lucrativo. É resolvido extrajudicialmente já, com muita facilidade, todos os dias. Então, superar essa discussão do lucro da intervenção como uma figura autônoma me parece necessário. Se formos avançar e discutir principalmente os NFTs no ambiente de tokenização, se formos discutir ambientes mais específicos, como o da tokenização imobiliária, em que isso já se torna possível também, se formos adiante e passarmos a imaginar a própria exploração da personalidade alheia em ambientes mais sofisticados, como metaversos, imagine, isso também se torna possível e plausível. Então, é necessário que se saiba que bens digitais podem ser indevidamente explorados, justamente para que se dê a tutela adequada a eles, com um caminho claro para que o profissional do direito postule.
Essa me parece ser a principal demanda do momento atual. Professor, também na sua fala, né, e lendo o seu livro, né, sobre o assunto, lá nas últimas páginas, o senhor fala também da necessidade que nós temos de olhar para aquele interventor não humano. Quem é esse interventor não humano que está presente hoje, então, aqui na nossa sociedade contemporânea, cada vez mais tecnológica? Sabrina, essa pergunta talvez seja a mais gostosa, me desculpe o adjetivo, desse nosso podcast. Porque, convenhamos, pessoal, todos vocês estão nos ouvindo, e eu tenho certeza de que cada um de vocês já teve a experiência de utilizar um sistema de inteligência artificial. Seja para lazer, seja para alguma atividade profissional, para alguma pesquisa, ou para qualquer outro fim. Nós estamos permeados por sistemas de inteligência artificial que tornam a vida mais confortável, mais dinâmica, facilitam o acesso à informação e ao conhecimento. Mas isso também permite certas sutilezas que, de um modo geral, tem me levado à seguinte conclusão. Se antes o debate que nos permeava era o de uma certa economia da atenção, talvez vocês que estão nos ouvindo vão se lembrar do documentário da Netflix, O Dilema das Redes. Ora, tempo de tela, estou no scroll infinito do TikTok ou dos Reels do Instagram e a minha atenção é capturada e daqui a pouco 5 minutinhos que eu resolvi dedicar a essa atividade se tornam meia hora, 1 hora, porque eu me prendo naquilo. É uma captura total do meu tempo de tela e isso tem fins publicitários importantes. É possível parametrizar interesses, perfilizar gostos e apresentar conteúdo publicitário que tente me convencer a consumir. Isso tudo algoritmicamente. Mas hoje, com sistemas de inteligência artificial, nós estamos migrando para um movimento, eu estou escrevendo sobre isso atualmente, que a doutrina já chama de economia da intenção. Ao invés de atenção, intenção. A nomenclatura foi proposta por um jornalista norte-americano chamado David Searles, em 2012. É curioso, né? Bem antes dessa eclosão dos sistemas de IA. Mas por quê? Porque não se captura mais o tempo de tela. Aquilo que estamos visualizando indica o que queremos. Então, se pesquiso um quarto de hotel, uma passagem aérea, significa que pretendo viajar? É uma inferência? Hoje não mais. Hoje, quando acessamos o GPT e estamos ali desabafando com ele, como se um psicólogo fosse, ou quando tentamos desenvolver um texto com o auxílio de um sistema de IA, como o Claude, como o Gemini, e estamos apresentando os nossos temas de pesquisa, os nossos interesses de formulação para o sistema, toda essa captura perfiliza uma intencionalidade recôndita, que não está adstrita ao tempo de tela, mas a uma interlocução. Esses agentes automatizados podem intervir para nos perfilizar também, seja em ambientes mais sofisticados, como numa discussão interativa de um chatbot, seja num ambiente como uma rede social, em que esse monitoramento já é algorítmico. E pior, imagine as situações em que esse agente interventor inumano seja de fato o responsável por instrumentalizar o enforcement, o que se dá em ambientes de blockchain ou fora dela, por meio da automatização do cumprimento obrigacional. A estrutura inumana já é presente entre nós, mas eu insisto sempre que falo sobre esse assunto. Não existe uma inteligência artificial real ou geral. A frase nem é minha, é do professor Miguel Nicoleles, que todos conhecemos e respeitamos, talvez um dos maiores cientistas brasileiros de todos os tempos. E ele tem brincado, eu gosto muito disso, ele tem brincado que estamos sempre falando da Nina. Esse é ótimo, né? Muito bom. Nem inteligente, nem artificial, pois de fato nenhum desses sistemas funciona independentemente de qualquer parâmetro. Artifício é um termo que indica a ausência de quaisquer condicionantes pré-existentes. Algo que é artificial não é condicional. E um sistema como o GPT ou qualquer outro é incapaz de gerar qualquer resultado sem dados prévios. Da mesma forma que inteligência ainda é um atributo estritamente humano. Se formos à psicologia, a partir dos estudos de Gardner, por exemplo, as suas 9 definições de inteligência, nenhuma delas se coaduna com o que o sistema faz. Ainda nos é restrita a capacidade de intuir, de perceber a realidade na sua complexidade, de ter criatividade, de utilizar a percepção sensorial dos ouvidos, dos olhos, do olfato, do paladar, o que seja, para desenvolver algo. O sistema não é capaz de ouvir, não é capaz de ver, não é capaz de sentir. E é por essa limitação que nunca será equiparável ao ser humano. Ainda que se discuta
em caráter prospectivo a singularidade tecnológica ou esse futuro distópico. Esses agentes inumanos automatizados são parametrizáveis e é por serem que nós ainda conseguimos tutelá-los. Mas são uma realidade entre nós. O que não pode é permanecer nas sombras, de forma, como eu disse, recôndita, condicionando nossos comportamentos e nos induzindo a certas intenções que talvez não sejam óbvias para nós mesmos. Professora, a última pergunta, na verdade, eu tenho duas, acrescentei mais uma, na verdade. Eh, mas eu gostaria de saber se hoje, né, nós temos remédios no nosso ordenamento jurídico que possam nos auxiliar, ou o senhor vê uma necessidade de pensarmos melhor nesses casos? Eu sei que essa pergunta, de forma tangente, o senhor já respondeu, né? Mas eu acho que a gente podia deixar mais claro aqui para os nossos ouvintes essa questão. Será que a gente consegue ter algo novo aí no nosso ordenamento jurídico? Excelente pergunta. O desafio está posto e vocês que estão nos ouvindo agora têm um dever de casa. Acessar o projeto de lei número 4 de 2025, justamente o da reforma do Código Civil, e, de um modo superficial, passar os olhos, principalmente nas propostas de reforma do chamado Direito Civil Digital, que almeja ser um novo livro inserido no Código Civil de 2002 a partir do novo proposto artigo 2027 hífen A, e passar os olhos também em toda a construção apresentada pelas subcomissões de direito das obrigações e de responsabilidade civil, justamente nos artigos 884 e seguintes e 927 e seguintes. Verão que há no próprio projeto uma antinomia, pois os dois tratam de remédios que poderiam ser utilizados nesse contexto. Na comissão de responsabilidade civil, especificamente, a figura do lucro ilícito aparece como um caminho plausível de ser tutelado na nova proposta contida no parágrafo 2º do artigo 944. E os parâmetros ali apresentados são bastante claros em relação a essa possibilidade, muito em função, e faço questão de mencionar, do excelente estudo desenvolvido pelo professor Nelson Rosenwald, que foi o relator desta subcomissão, a respeito desse tema. Porém, no artigo 884, o mesmo é feito, e foi um trabalho de uma subcomissão diversa. E este foi um trabalho curioso, porque, apesar de dizer, na proposta de parágrafo que se apresenta ao artigo 844, que o lucro da intervenção é o caminho remedial adequado para essas intervenções, se esqueceram de retirar a subsidiariedade do artigo 886, o que cria um conflito, caso aprovada seja a proposta de reforma, entre os próprios dispositivos, prevalecendo sempre o 944, pois a subsidiariedade do 886 anula o novo parágrafo acrescentado ao artigo 884, o que é um problema, Sim. que terá que ser resolvido caso seja aprovada como está a proposta de reforma. Então, na prática, sendo muito objetivo, isso para a vítima deveria ser irrelevante. A proteção da vítima não pode estar presa a um tecnicismo. Essa é a questão. Isso gerará muito mais insegurança jurídica. E hoje já existe, sejamos francos. Essas explorações indevidas de dados pessoais projetados são uma realidade. O modo pelo qual se deve tutelá-las, seja pelo 884, seja pelo 944, à vítima não interessa. Sim, com certeza. No fim do dia, o que importa é, de fato, a tutela efetiva, a reparação ou a restituição. Não interessa o nome que se dê. Então, eu sou bastante cauteloso quanto a isso, Sabrina. Acho que nós temos uma visão clara da realidade, mas temos uma celeuma normativa muito grande, seja no estado da arte atual, seja no estado da arte proposto pela comissão. Não se resolverá nem pelo que existe, nem pelo que se propôs. Então, pensando novamente de forma muito pragmática, esqueçamos desse debate inócuo que não resolve o problema. Vamos pensar no que efetivamente permite solucionar. Não importa o enquadramento, é o que quero dizer. O que importa é que se identifique a raiz do problema para que haja a efetiva tutela, seja na responsabilidade civil, seja no enriquecimento justificado. E é interessante, né, professor Faleiros, porque o senhor citou, né, o caso, nosso Lind Case, né, que é o caso da Giovanna Antonelli, de 2018, e de lá para cá a gente não vê muitos casos, né? A gente vê um ou outro, mas não é algo que bateu realmente a porta do judiciário,
o que quer dizer que, independentemente, né, do seu enquadramento dogmático, ele ainda é, né, uma temática, ainda é uma temática bem desconhecida na prática do judiciário, né? Eu acho que isso acrescenta bem a sua fala, né? A gente ainda precisa difundir melhor. E para a gente finalizar, até porque o professor Faleiros precisa descer, né, para nos abrilhantar nessa manhã com a sua palestra. Professor, última perguntinha mesmo, mas na verdade agora não é mais uma pergunta técnica, mas sim, o que que o senhor indica para quem está iniciando seus estudos na área? Tem algum livro, algum artigo do senhor? Passa pra gente aí. Pessoal, eu vou fazer uma indicação totalmente não ortodoxa aqui. Claro, inteligência artificial é o assunto do momento, Sabrina, não podemos negar. Nós precisamos entender, primeiramente, o que a inteligência artificial é, o que ela não é e o que ela pode ser. Esse é um tema que foi objeto de um livro muito interessante, mas infelizmente ainda não traduzido para o português. Eu sei, por informações de bastidores, que está em tradução e logo será lançado no Brasil na nossa língua. Mas recomendo demais. O título é engraçado, vocês vão gostar. AI, Artificial Intelligence, AI, Snake Oil. Óleo de cobra. É uma metáfora, evidentemente, para a figura do óleo de cobra lá do século XIX, que se vendia como um remédio para tudo. Os autores, o Arvind Narayanan, um dos maiores professores de direito digital dos Estados Unidos da América, e o Anish Kapoor, são dois grandes investigadores do tema. E eles conseguiram, com uma linguagem tão leve, explicar para nós essas idiosincrasias a respeito do que inteligência artificial não é, principalmente, que vale muito a pena a leitura. Comecem por aí, entendendo o que é potencialmente e algoritmicamente viável e o que não é, para que nós consigamos distinguir do ponto de vista jurídico o que é tutelável do que não é. Acho que é uma leitura interessante, claro que ainda em língua inglesa, mas em breve, com certeza também publicado no Brasil, na nossa língua materna, Sabrina. Fica a recomendação para todos. Então tá, professor, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite, por ter nos abrilhantado, honrado, né, aqui com as suas falas. Tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo hoje gostou muito, né, e que vai ficar nos assistindo aí no YouTube. Enfim, muito obrigada. Eu agradeço, Sabrina, agradeço a você, principalmente pela amizade, pela parceria, pelo diálogo acadêmico sempre de altíssimo nível. Agradeço à OAB Santa Catarina e o faço na figura do seu atual presidente, o doutor Juliano Mandelli, realmente uma casa que recebe o IBERC de braços abertos e que eu tenho certeza de que se tornará uma grande parceira do Instituto pelos anos que virão, para que possamos tornar este um fórum de debates acadêmicos sempre qualificados e sempre produtivos para todos nós, não é? E a vocês que nos assistiram, muito obrigado pela atenção, pela disposição e espero que tenha sido, no mínimo, instigante para provocá-los, pois as respostas de muitos desses desafios virão de vocês. Pessoal, muito obrigada por estar aqui nos assistindo. E hoje a gente está iniciando, né, esse podcast. O professor Faleiros foi o nosso primeiro convidado. Na sequência, teremos mais alguns. Muito obrigada.